Oi gente, bem-vindo a mais uma aula. Então hoje nós vamos fazer uma aula para desenho, na verdade, apesar da minha aula ser pintura em tela, eu quero dar essa base de desenho melhor, é uma aula mais avançada. Hoje a gente vai trabalhar a questão de grid, que em português seria grade, e é uma técnica que também pode ser chamada de quadriculado, né? Para que serve essa técnica? Ela serve para ajudar você a ampliar o seu desenho com as proporções corretas. Então, como eu não vou estar junto com vocês para ajudar a questão de corrigir algumas linhas erradas do desenho de vocês, eu resolvi passar essa técnica que vai ajudar vocês a ampliar os seus desenhos em casa. Eu não gosto muito dessa técnica, de passar essa técnica, apesar de eu estar passando conhecimento para vocês, eu não gosto muito de passar ela porque às vezes as pessoas se prendem a ela, né, e esquecem de desenhar à mão livre mesmo. Então, vou passar essa técnica para vocês. É importante vocês treinarem com ela, mas também vai chegar um momento em que vocês precisam se libertar dela, só para dar um iniciar, para dar uma base, tá bom? Então, a técnica consiste em quadricular o seu modelo, primeiramente. Então, aqui eu tenho esse cavalo e eu quadriculei ele inteiro por quadradinhos de 1 centímetro. Então eu fiz com a régua. Essa técnica você deve usar a régua porque tem que ser bem reto, não pode ser torta. Então ficou 6 colunas por 8 linhas. Então eu tenho 6 colunas de 8 linhas por 1 centímetro cada um. Então eu tenho que ter a mesma quantidade de colunas e de linhas na minha folha, né? Na minha folha, no caso, porque é o que eu vou usar de suporte. Se você for usar uma tela, além de você fazer bem mais claro, né, o traço bem mais leve, você precisa ver o tamanho da sua tela e adaptar o tamanho dos quadrados para o tamanho da sua tela. Então, o que isso quer dizer? No final, vai ter que ter a mesma quantidade de quadradinhos aqui no seu trabalho, também, no seu suporte também, porque senão vai dar errado. Não pode ter uma coluna a menos ou uma coluna a mais, por exemplo. Pode sobrar alguns pedacinhos mínimos, desde que, por exemplo, não tenha nenhuma informação. Suponhamos que na sua folha ou na sua tela ela seja um pouquinho maior esse último quadradinho, não dê para fazer, por exemplo, 8 linhas certinha. Dá para fazer assim 8 linhas e sobra um pedacinho. Se esse pedacinho for aqui embaixo, não tem problema, desde que ele não contenha nenhuma informação importante na imagem. O que interessa é que ele tenha a mesma quantidade e que os seus quadrados sejam todos do mesmo tamanho. Então aqui na folha, para agilizar, eu já fiz. Mas como é que você vai fazer? Eu vou pegar uma mais completa, só para vocês terem uma noção. Você vai pegar o tamanho do seu suporte, no caso no meu aqui essa folha, pode ser uma tela ou qualquer outra coisa. Vai medir o tamanho dela total e vai dividir isso para que dê 8 linhas, né? Então aqui tem que caber 8 linhas e aqui tem que caber 6 colunas, tá bom? Então você vai pegar isso aqui, o tamanho total daqui vai dividir por 6 numa calculadora, e o tamanho que der é o tamanho o máximo que você vai conseguir ampliar nesse tamanho de folha, tá bom? E aí você vai fazer o quadriculado certinho. Eu fiz aqui, eu dei uma agilizada para não ficar muito longo o vídeo, e aqui eu dividi em 8 linhas com 6 colunas, e cada quadradinho deu 3,7. Então eu tenho aqui a mesma quantidade de quadradinhos que eu tenho no meu modelo, maior. Então a quantidade de vezes que eu vou ampliar o meu desenho é 3,7. Então o tamanho do seu quadrado vai ser o tamanho que você vai ampliar o seu desenho. Ele serve para você também não perder as proporções, principalmente quando você for desenhar animais ou rosto, você consegue fazer com essa técnica que fique proporcional. Então aqui, como que você vai fazer isso acontecer agora? Como que você vai passar isso que está nesse modelo para cá? Você precisa ver primeiramente a informação que tem em cada quadrado e aonde que ele representa na sua folha. Então, por exemplo, eu vou começar por esse quadrado aqui de cima, bem no centro da testa do cavalo, centro das orelhas. Então ele corresponde ao terceiro quadrado, né?
aqui na minha folha. Então a informação que tem dentro desse quadrado é a informação que eu vou passar nesse quadrado aqui também. Então aqui eu tenho essa questão da crina dele com a orelha. Acho que eu comecei muito pra cima. Tem que tomar cuidado por causa que esse daqui ele acabou ficando um pouquinho maior, ó. Ele tem alguns centímetros maior. Então, tá? Sempre olhar qual a informação que tem em cada quadrado. Importante lembrar que quanto mais quadradinhos você fizer, mais fácil vai ser esse desenho, tá bom? Se você olhar aqui, ó, essa linha, ela passa bem aqui no centro, ó, desse cruzamento desses quadrados. Então você precisa fazer a mesma coisa quando você for passar o seu cavalo, né? For passar o seu traço. Aqui, por exemplo, a crina ela vai até aqui, né? Por que quanto mais quadrados é melhor? Porque se tivesse, por exemplo, uma outra divisão aqui, eu teria uma noção maior dessa distância da crina em relação aqui ao quadrado. Mas é nada que você não consiga tirar o desenho tranquilamente. Toda informação que tiver no seu trabalho, você precisa passar para o seu trabalho. Aqui eu aumentei muito. Você precisa passar para o seu trabalho, tá? Então cada quadradinho vai ter uma informação e você vai passar essa informação correspondente a cada quadrado. Parece ser complicado, mas na verdade é relativamente bem fácil, desde que você faça as medidas corretas. Se você faz a medida incorreta, seu desenho vai ficar torto, tá? Inevitavelmente. Vou procurar aqui agora. Lembrando que você também não precisa desenhar uma coisa perfeita, só precisa pegar as medidas do cavalo corretamente. No caso desse modelo aqui, né? E aí com isso aqui você vai conseguir ampliar qualquer desenho seu, sabe? Que você queira ampliar. Você consegue ampliar com as medidas corretas. Aqui, esse olho um pouco mais para baixo. Esse meu quadrado ficou pequeno, tá, gente? Por isso tá dando essa dificuldade aqui, viu? Quando você faz as medidas erradas, ele fica pequeno. Então não pode fazer as medidas erradas, tem que ser as medidas exatamente iguais. Pra você não sofrer igual eu estou sofrendo aqui, que eu fiz a medida errada. Então assim, cada quadrado ele corresponde a uma informação. E essa informação é que você vai passar pro seu trabalho. Ajuda bastante na hora de desenhar, tá, gente? Você vai puxando os detalhes dele. Na crina. Você pode pegar um modelo mais fácil para fazer de começo. Não precisa fazer um modelo tão complicado igual um cavalo, tá bom? Você só precisa ter em mente o que cada quadrado representa. Então, terceira coluna, terceira fileira. De cá pra cá, terceira coluna, terceira fileira. Tá? E aí você vai passando esse desenho pra cá, tá bom, gente? Essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem perguntar pra mim via WhatsApp. Lembrando que você pode pegar qualquer modelo e quadricular, vou trazer mais perto para vocês conseguirem ver, e quadricular ele. A mesma quantidade de quadradinhos tem que ter na sua folha, para que você consiga ampliar sem que você tenha uma dificuldade muito grande, porque aqui as proporções vão ser respeitadas, tá? Tem uma dificuldade no começo, mas depois que você pega o jeito,
Você vai ver como fica muito mais fácil desenhar desse jeito. Mas é aquilo que eu falei pra vocês, não é pra ficar preso a essa técnica quando for desenhar. É bom desenhar sempre a mão livre, né? Porque você vai praticando. Com o tempo você vai conseguir desenhar as proporções corretas. Você só consegue desenhar e melhorar seu desenho a partir do momento que você começa a desenhar e repetir. Porque o desenho é uma repetição até você conseguir, entre aspas, decorar aquilo que você está copiando, tá? Então, espero que você tenha entendido. É isso a aula de hoje.